Senhoras e senhores, uma boa noite para todos vocês. Estamos aqui com o nosso colega Júlio. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Júlio. Então, o Júlio é licenciado em computação pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, é especialista em engenharia de software pela Faculdade Estácio 2014 e é mestrando em ciência da computação pela Universidade Federal do Piauí. O Júlio, eu conheci através do trabalho dentro do próprio Instituto Federal do Piauí. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento musical muito vasto, muito bom. Ele tem uma sensibilidade para a música que normalmente nós não conseguimos encontrar nas outras pessoas. Tem um ouvido apurado, tem um bom gosto. É uma pessoa que já trabalha e faz música há muito tempo. O Júlio, além de baterista, ele também é cantor. E como eu disse para vocês, eu conheci o Júlio no próprio Instituto Federal. O Júlio era professor do campus São João do Piauí, no qual eu trabalhava, ele também. O Júlio tem também outras experiências, umas experiências bem sólidas em trabalhos dentro do Instituto, de outras instituições. E o Júlio, por exemplo, ele foi, além de professor do Instituto Federal do Piauí, ele trabalhou no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, que é o IEMA. Ele também trabalhou no Colégio Técnico de Floriano, trabalhou no Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA. Então, o Júlio trabalhou também na Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Então, o Júlio ele tem um currículo já bem extenso, trabalhando com educação. Deixa eu só baixar aqui. Opa! Exatamente. Aí o Júnior ele tem uma experiência muito grande com computação e agora ele entrou no mestrado, o mestrado de computação, onde ele vai poder trazer um pouco desse conhecimento dele para outras pesquisas e entre essas pesquisas também as pesquisas com música. Eu gostaria de iniciar, vocês acabaram de ver uma breve apresentação dele, e perguntando para o Júlio, Júlio, como foi que começou essa tua história, tanto com a música quanto com a computação? Boa noite, professor João Compagnon, meu amigo. Né? Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Essa história começou com a música muito antes da computação. Desde criança, né, e eu aprendi exatamente com o senhor, que a primeira língua que a gente fala é a música. Né? Desde criança, a mãe da gente canta pra gente no ventre. Né? E aí eu já fui, acredito que, influenciado por isso. Eu já cantava. Desde criança eu via as músicas no rádio, cantava, eu compunha, né? Desde criança. Minhas músicas de infantis eu não vou apresentar, porque todo mundo vai rir, né? Coisa de criança. Mas a música ela vem desde cedo, né? Muito antes de qualquer formação que eu tivesse a nível acadêmico. E aí fui fazendo esse caminho até chegar na ciência da computação. Eu tinha uma grande aptidão para desenvolver já trabalhos, experiências que seriam consideradas hoje de testes de prototipação, que eu não sabia o que era, né? Nem que levava esses termos, em equipamentos mesmo caseiros. Só que isso não me abriu ainda a minha visão. Eu vim ter minha experiência com a ciência da computação influenciado por um grande amigo meu que já partiu, né, de nós, não está mais conosco aqui na Terra, e ele foi da primeira turma de licenciatura em computação aqui em Floriano. E aquilo ali me fez decidir, não, eu vou cursar, né, computação. E aí fiz vestibular, passei, imediatamente já entrei na vida acadêmica. Desde 2010 eu estou em sala de aula, desde o nível da educação infantil, com a computação básica, ensinando para as crianças, aí no currículo, até a educação superior.
onde já passamos por muitas boas experiências, e aqui o que nós vamos mostrar hoje é algo que poucos ainda no Brasil conhecem, né? Eu posso dizer que sou pioneiro em ter em minhas mãos esse equipamento que vocês estão vendo aqui. Não estão vendo, mas estão vendo, e a gente vai explicar o que é tudo isso. Parece uma viagem, assim, meio sem sentido, mas isso tem uma função muito poderosa e também já é alvo de trabalhos acadêmicos, e também vamos mostrar como isso funciona. Júlio, eu gostaria de saber se por acaso você já pensou em escrever sobre esse tema, em produzir artigos sobre ele, em produzir trabalhos relacionados a esta bateria. Com certeza. Já pensei, já vislumbrei a ideia, inclusive já cogitei essa possibilidade com a minha orientadora, né, no mestrado em ciência da computação. O que nos falta é o fundamental para isso acontecer. Todo o software, a gente vai mostrar aqui, de forma detalhada, como é que ele funciona, tem um código-fonte. E ali o programador vai poder alterar, vai poder fazer experiências de testes, melhoramentos, para que o produto ele se torne melhor ainda. Tirar os bugs, por exemplo, que se tem, mas este Aerodrones aqui, que é o que nós estamos apresentando nesse momento, ele é de código fechado. E não é um freeware que nem um Linux, que a gente pode melhorar, que a gente pode desenvolver no nosso, mas tem outros produtos na mesma linha que a gente pode estar alcançando esse objetivo de pesquisa e também de, dessa forma, trabalhar para um melhoramento. Digo que o Aerodrones, ele é algo além dos outros concorrentes. Já vou dizer assim, a gente está aqui nessa transmissão e, sem querer, a gente acaba fazendo propaganda do produto, né? Mas é o objetivo. Tem outros, o mais perto é o Aeroband, mas não encontrei uma similaridade real de som, e vocês já viram no começo aqui, como esse produto tem. É uma coisa impressionante. Se você ligar ele num som mais potente do que essa caixa que eu estou utilizando aqui, você vai ficar maravilhado. Você vai dizer, é uma bateria de estúdio, estou no estúdio, né? É realmente essa experiência. E a pretensão, sim, de estudar este equipamento, adianto que já entrei em contato com os desenvolvedores, mandei um e-mail para eles em algumas semanas. Vamos ver se eles vão ser solícitos aí ao meu pedido de colaboração no projeto deles. Ótimo, é uma grande possibilidade, é algo que realmente você deve correr atrás e quem sabe dar certo, né, ter essa parceria e esse intercâmbio aqui no Piauí com os Estados Unidos, né? Júlio, como foi esse teu contato com o Aerodrones? Porque realmente quando eu procuro na internet material sobre, eu encontro muito no exterior, encontro muito na gringa, mas inclusive vídeos aqui no Brasil é um material muito escasso. Como foi que surgiu este tipo de bateria na sua vida? Bem, eu pensei em ter um instrumento que eu pudesse, em primeiro lugar, já estou adiantando as falas, transportar, porque você sabe que o baterista é aquele que mais sofre na banda, né? É aquele que é muito mal compreendido até. Mas aí veio aquele pensamento, aquele sentimento, e aí eu fui atrás, eu fui pesquisar, encontrei primeiro o Aeroband, né, que é o concorrente principal do Aerodrones. Só que aí eu olhei e já pela percepção auditiva, eu não achei um som muito perto do natural, né? Porque eu gosto muito da minha bateria física, né? Digo minha, mas não é minha. Explico isso depois. O som dos tambores, dos pratos, o que você pode, vamos dizer assim, tirar um som, né?
eu procurava algo próximo do real, próximo da bateria acústica, né? Bateria física. Particularmente, não gosto de bateria eletrônica, já vou dizer assim, né? Não é para tirar o incentivo de ninguém. Vocês vão ver como é bom esse instrumento aqui também. Mas aí eu caí em outro vídeo na pesquisa, onde o baterista, ele, dentro do apartamento dele, como estou fazendo isso aqui, né? E explico o cenário também depois. E aí ele tocava e eu disse, isso aqui é interessante. Aumentei o volume, né? Amplifiquei o som para ouvir melhor, coloquei numa caixa, transmissão via Bluetooth, e comecei a ouvir. Disse, esse som é muito real, é muito próximo. Eu quero isso aqui, vou atrás disso aqui. O que é isso aqui? E aí eu encontrei o site deles, né? Na verdade, eles são sediados no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos. E aí eu fui fazendo contato. Nesse momento, eles eram muito solícitos, né? É o momento de eu mandar um e-mail pedindo que eles abrissem o código para mim, né? Muita ousadia minha. Eles não me responderam ainda, mas de restante, o nosso contato foi assim. Os 3 desenvolvedores do projeto, um deles, não à toa, é baterista, né? Que é o Richard. Inclusive, aparece ele nos vídeos tocando. Quem for atrás no site vai ver. E aí eu disse, é isso aqui. Fui olhar o preço, cotação do dólar, importação, o temor de ser taxado. Mas aí eu transpus essas barreiras, me aventurei e comprei $62 em 3 meses, algo superior a R$ 960 no total. Mas está aqui, né? Com muito sacrifício, paguei, levo para onde eu quero, encontro algumas limitações que a gente vai falar que o próprio modelo aqui tem, mas é uma coisa que, digamos assim, não tem transporte para levar a bateria, né? O baterista é sempre considerado o chato da banda. Não tem transporte para levar a bateria, te vira. Aí tem isso aqui, né? Não é o mesmo prazer de tirar um som de uma bateria acústica, para mim. Eu estou falando isso pessoalmente, certo? É de mim. Eu gosto do som da bateria acústica. Mas aí a gente vai se acostumando, a gente vai vendo as possibilidades de alteração de timbre, de colocação de novas peças dentro do conjunto aqui. E aí a gente vai vendo que, por exemplo, aquele prato que a gente não pode comprar por aquele valor naquele momento, tem aqui. Tem vários pratos aqui, tem splash, tem ride, né? Tem cymbais de vários diâmetros, várias polegadas, caixa de 10, de 14, 16, os tons também, o surdo. Dá para colocar pedal duplo se você for tocar no estilo heavy metal. Enfim, as possibilidades são as mais diversas. E aí eu disse, adquirir o produto. É esse o produto, né? Quando eu tirei da caixa pela primeira vez, tinha instalado o software, que toquei, eu disse, nossa, é incrível, né? Muito bom mesmo. E aí fiquei apaixonado pelo produto, tá aqui, né? Já saiu o segundo modelo, a gente vai falar dessas coisas também, quando a gente mostrar a apresentação. Mas até agora, fora os bugs que ele contém, estou muito satisfeito. Júlio, esse teu depoimento ele me chamou muita atenção, porque eu acreditava que ele era muito mais parecido com a bateria eletrônica. Eu acredito que todo mundo que vê a primeira vez acredita nisso também. E pela tua fala, pelo jeito que você se expressou, eu levo a pensar de que a semelhança e a proximidade dele com a bateria acústica, pelo menos em termos de timbre, é bem maior. Eu acredito também a questão da posição que fica cada um dos instrumentos do kit leva a te dar uma sensação ainda maior, mais próximo de uma bateria acústica do que uma bateria eletrônica. Eu gostaria que você me falasse sobre isso. Esta bateria é mais próximo realmente de uma bateria acústica ou de uma bateria eletrônica? Eu gostaria que você me passasse essas diferenças. Eu posso afirmar com a experiência, né, já tem
mais de pouco mais, né, de 6 meses, né, quase um ano que estou com o equipamento, que entre os dois, entre o acústico e o eletrônico, ele quase que beira a perfeição entre os dois. Por quê? Não sei como é que foi feito o processo de captação e gravação dos timbres, né, dos pratos, vários, diversos, dos instrumentos de percussão, que também tem, né, pode ser colocado, dos tambores, mas eu diria que, em termos de agradabilidade para o ouvido, ele vai conseguir superar a bateria acústica. Sim. E a bateria acústica, você tem os tons, você tem o equipamento, e você afina ali manualmente. Se você não tratar o som, às vezes pode ser um equipamento que não tem um acabamento muito bom, né, uma construção muito boa. A gente sabe que o instrumento musical não é somente sentou ali, tocou, tem toda essa conjuntura da formatação do timbre, da própria construção do tambor, né, que vai deixar um som mais grave, um som mais médio, mais agudo. E aí tem ouvidos e ouvidos. E as pessoas geralmente não se agradam da bateria acústica por causa disso. Você sabe que eu sou, né, estou falando aqui para o público também, sou baterista de templo, eu toco dentro de igreja, e como é difícil ter uma mão de alface, uma mão leve, dentro do templo. E aí vem uns que dizem, não, tu pegou muito pesado, não, aqui não encontramos esse problema. O volume é altamente controlável, que ele tem todas as divisões de ganho, de médio, de agudo, o master dele, enfim. Eu diria assim, respondendo completamente a sua pergunta, que em termos de agradabilidade para o ouvido, né, do espectador, o Aerodrome supera a bateria acústica. E ele tem os timbres das baterias mais conceituadas que você imaginar. Muito interessante mesmo, Júlio. Eu vou colocar um pouco de caos nisso tudo, sabe? Eu gostaria de fazer uma pergunta que ela é bem capciosa. É, Quais são as vantagens e desvantagens do Aerodrums frente a uma bateria acústica? O que é que você vê como aquilo que ela se sobressai? E, e hoje, uma pergunta final. Hoje, que se você tivesse que escolher, por tudo que você vai apresentar daqui a pouco em teus argumentos, qual você ficaria? Se você pudesse ter somente uma, a bateria acústica ou o Aerodrums? Aí agora você me colocou numa situação bem difícil. Porque, assim, os dois têm seus prós e contras. Já falamos. Uma bateria acústica, para o ouvido, ela não vai ser sempre agradável para alguns espectadores, né? E aí, é aquela coisa que você tem que pegar leve, né, no público, por exemplo, que é o que eu falei, de templo, né, de igreja, toco, né, sou católico, toco em missas, toco em eventos, em grupos de oração. A bateria acústica, ela te dá a possibilidade do quê? Do real. O que você está vendo aqui, né, deixa eu ligar aqui, eu silenciei, ela tem essa função também. O que você ouve aqui, desse som, é altamente controlável. Você pode silenciar ela aqui, ó. Não tem mais som. Estou batendo aqui, ó. No nada. As pessoas devem estar curiosas aí, professor João, na live, para verem no que eu estou tocando. É por isso que chama aero, né? Bateria no ar, bateria de ar, né? Tambor aéreo, alguma coisa assim. Mas, voltando aqui para a pergunta, sem perder o foco. A bateria acústica lhe dá o prazer e a satisfação do real, né? Dependendo da afinação, dependendo de como você conduz, é muito, muito prazeroso você tocar numa bateria acústica. Não tem sensação igual, para mim não.
se fosse decidir, eu não trocaria. Né? Eu não trocaria. Mas algumas vantagens aqui. Algumas que já falei. A personalização, customização. Você pode acrescentar aqui nesse kit quantos tons você quiser, de diferentes polegadas com diferentes timbres. Você pode acrescentar 2 bumbos com 2 pedais para tocar heavy metal. Hoje a galera do forró está tocando também, né? Pedal duplo, desde Carlinhos Papaléguas, né? Lá no Limão com Mel, que já estou utilizando nomes. Não sei se aqui a rede vai dar strike, se a gente falar, por propriedade de direitos autorais. Mas aí a galera do forró acrescentou e não para, né? Os bateristas que tocam com pedal duplo. E também vários pratos que você... Por exemplo, se eu for comprar um kit de pratos hoje, digamos, das melhores marcas, por exemplo, Zildjian ou Saber, né? Eu não vou sair aí com um kit completo do que eu quero, com vários pratos que eu quero. Se você ver a bateria acústica que eu toco, é muito grande, né? Eu gosto de vários tambores, várias peças, vários pratos. Não vai sair aí menos do que 20, né, 15, 20 mil reais um set de pratos com todos os pratos que eu desejo. Aqui no Aerodrums, eu posso colocar esses pratos, né, gratuitamente, variar entre o espaço que vocês vão ver aqui logo, vou mostrar os slides, como é. Também o controle de volume, que é o que as pessoas reclamam muito, principalmente, não sei se tem bateristas de igreja aqui como eu, na nossa transmissão. Se tiver, dá um sinal aí que o professor João está vendo vocês. Não se preocupe com essa questão do volume. Coloque-se o volume que quiser. Isso daí também é meio ruim, porque o técnico de áudio pode ser cismado com bateria, ele baixa todinho. Uma vez eu fui tocar, o cara botou o volume, eu acho que ele botou só 2 de volume. Eu fiquei com muita raiva, saí assim, irado, né, naquele momento. E as desvantagens do Aerodrums. A gente vai falar aqui de forma mais superficial, porque a gente quer mostrar na apresentação. Desse modelo, que é o primeiro, ele já tem, acredite, quase 7 anos, esse projeto. Pouca gente conhece. Eu conheço há pouco menos de 2 anos. A questão da interferência por ser a transmissão que utiliza luz. Vocês não estão vendo aqui na minha frente, mas eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui uma câmera de captura, né? Diga-se de passagem, do PlayStation 3, que é o que eles embarcaram no projeto do Aerodrums 1, que é o que eu tenho aqui. Tem um ring light, né, um anel de luz, que ele é ajustável. Você coloca ele para a posição da direita e aí ele vai capturar os movimentos. Na verdade, o que captura os movimentos é a luz, né? Podem ver a ponta aqui das baquetas, não sei se vocês conseguem vislumbrar aí, ó. Tá vendo? E aqui nos meus pés, vocês estão vendo que tem 2 pads aqui que também são luminosos, né? Não tem tecnologia de máquina na ponta dessas baquetas e nem aqui nos meus pés, certo? Não tem. É somente a tinta que tem aqui, a luz. É uma tinta fluorescente e aí ele vai fazer isso. E aí o que acontece? Se eu tiver muita luz nesse ambiente aqui, ou qualquer objeto luminoso que a câmera possa captar, ela vai dar interferência, né? Se eu fizesse a demonstração aqui, todo mundo ia sair da live, porque é um barulho insuportável. Ele confunde completamente os sensores, né, de captura da câmera. Fica prato batendo sozinho, fica tambor batendo sozinho, solo de prato acontecendo sozinho, é uma coisa louca, né? Certa vez eu tive que colocar atrás de mim as costas de um banner, né, esses banners que a gente utiliza mesmo, porque ela é escura, tive que virar as costas dele para mim aqui, para ver se o sensor ele voltava ao comportamento natural. Isso é uma coisa que os desenvolvedores do projeto Aerodrums já corrigiram no segundo modelo.
eu estive pesquisando, estive vendo algum release sobre o assunto, e eles afirmam que dá para tocar em plena luz do sol agora. Essa é a vantagem, a desvantagem mais gritante. Mas também tem essa questão aqui que eu vou falar, que eu vou mostrar. Eles colocaram o botão de ações. Vocês conseguem ouvir o clique aí? Enquanto eu manusei? Sim, conseguimos. O clique do botão, ó. Qual é o problema? Vou abrir o volume aqui. O problema é ó. Quando você está tocando aqui, você, por exemplo, está tocando um ritmo mais acelerado. Vamos tocar um baião aqui. Ó, viu? Ó? Você acaba tocando no botão de ações porque ele está entre a caixa da bateria e o cimbal. Para mim, e outros bateristas que já analisaram o Aerodrum, vocês podem ver vídeos aí na internet, você está tocando e você acaba tocando nele, você acaba confundindo, mexendo aqui nas ações, e aí vira uma bagunça, ao tocar. Isso atrapalha muito na hora da execução da música. Dá para acompanhar perfeitamente qualquer instrumento, uma orquestra, tudo que você imaginar. Mas esses dois defeitos, esses dois bugs, na linguagem técnica computacional, são aí os mais agravantes que tem nesse modelo. Repito, no Aerodrums 2 isso já veio corrigido, a iluminação. Não sei se eles mudaram o botão de ações. Se eu tivesse o código-fonte dele aberto aqui, eu colocaria o botão de ações lá para cima, no meu canto superior esquerdo, para resolver essa questão. Porque, sobretudo, ele tem um modelo, que eu vou apresentar também aqui, que é o modelo 3D, que foi acrescentado recentemente. Porque quem olha a interface aqui vai dizer, nossa, como é pobrezinho, como é paupérrimo esse visual. E eles acrescentaram um modelo que simula a aparência de tambores reais. Só que ele precisa desse modelo aqui para poder ser operacional. E aí, no modelo 3D, você está tocando, aí é que você não vê o botão. E aí, uma vez tocando, ativei o botão de gravações e ficou a gravação tocando junto, e foi muito ruidoso, incomodou muitas pessoas e tive que tirar. Tá? Também, outro problema, acredito que vai se repetir, porque o Aerodrums 2 ele vem mais robusto ainda, vai ser essa questão do poder de processamento que tem a sua máquina. Eu estou rodando ele aqui no Windows, ele só vai rodar nesse modelo para o Windows e para Mac, ele não roda em outra plataforma, não roda em Linux, não roda com MetaQuest, com o Apple Vision, que são outras interfaces que é utilizando aquele óculos, e aí ele esbarra nessa limitação. Se o processador não é bom, não convém utilizar o modelo gráfico 3D, porque ele não vai acompanhar. Você está tocando aqui ao vivo, e aí, de repente, você percebe que atrasou. Você está tocando, os movimentos são aqui, mas atrasou aqui, e aí se perde com o resto da banda. Por causa dessa limitação que eles ainda não pensaram em adequar. Os sistemas Linux, eles veem muito bem essa questão de dissociar a modularidade, e aí acaba-se tendo um atraso se você executar a interface 3D e você não consegue acompanhar a banda. Aí você tem que recorrer a esse modelo mais básico aqui, mais visualmente mais pobre. Mas nada que atrapalhe. O interessante é que o som seja executado, que as pessoas se agradem ali no momento, e a música aconteça. Júlio, eu gostei muito de tudo que você falou, inclusive isso me levou até algumas curiosidades. Eu gostaria que primeiro você apresentasse esse kit que você está usando
e me falasse um pouco sobre a questão relacionada à curva de aprendizagem. Alguém que já toca bateria, em quanto tempo ele consegue se adaptar a esse instrumento mais tecnológico, já que ele funciona por sensores? E a questão também de como é que eu sei em que espaço, em que posição da minha mão exatamente eu posso fazer o toque e retirar o som. Assim, porque você falando, eu percebi que não é todo lugar. Esses lugares, eles são móveis distribuídos conforme o kit. Então, eu gostaria de saber como é que funciona. Primeiro, eu gostaria que você apresentasse esse kit, cada um dos instrumentos. Depois, eu gostaria que você falasse um pouco dessa curva de aprendizagem, viu? De alguém Ok, que sai de uma bateria para outra. ok. Então, antes de colocar a apresentação, eu vou resolver logo essa questão da aprendizagem. O objetivo desse modelo é justamente ser um modelo tutor. Né? Eles afirmam, os desenvolvedores afirmam, que uma pessoa que nunca sentou numa bateria física, nunca tocou, pode aprender com facilidade aqui. Eu vou, assim, pelo modo de cognição, discordar deles. Porque você tem que ter a experiência. Quando eu comecei a tocar, eu tinha 13 anos. Né? Eu sou autodidata, aprendi a tocar sozinho. Só que esse conciliar aqui, da mão do cimbal, com a caixa e o pedal, que é onde leva a condução de tudo, né? Foi muito difícil no cérebro separar. Imagina se você pegar desse aqui, a barulheira que não vai ser com o aprendiz. Né? Então você vai ter que ter muita paciência e tudo tal. Já se ele sentasse numa bateria física, ele vai ter o som real aqui, ele vai saber, ó. Eu digo logo, ó. Se você conseguir conciliar esses três sons, cimbal, caixa, pedal, você toca. Se você separá-los mentalmente, é uma coisa que o baterista aprende por primeiro. E quem é baterista aqui vai concordar comigo. Então eu vou colocar aqui a apresentação. Vou ter que me deslocar, viu? Tem que me deslocar. Apresentar a tela. Eu percebo realmente que é um mundo muito fascinante para quem toca bateria. Eu concordo com você quando diz que a pessoa ela precisa de experiência realmente. É bom sempre começar numa física para conseguir fazer essa transição da melhor maneira. Então, nós temos aqui o seu slide já apresentado, era o drums, o tambor invisível. Júlio, pode iniciar, pode começar, pode ficar à vontade. Isso. Eu digo assim que essa tradução ela foi feita literalmente, né? Porque a palavra, se traduzida de uma forma aliteral, você vai ter bateria aérea, tambor aéreo, alguma coisa assim. Essa foi a tradução do, do gerador do slide. Veja, conseguem ver aí? Ó? Esse é o Sim, sim, kit. conseguimos. Todo mundo está vendo muito bem aí? Sim, Certo? Então, olha, a interface que eu tenho aqui, vocês podem estar numa posição diferente, à minha esquerda é a interface comum que, que ele utiliza por padrão. Né? Essa daí, com esses tambores, esses pratos rachurados de preto, conseguem ver? sim, sim, conseguimos. Certo. Ali, para quem já toca, nós temos o kit básico. Né? Esse é um kit de uma interface de rock básica. Né? Ele nomeia, ele tem alguns que já vêm por padrão instalados. Esse é o Big Rock, né? Que é o
kit maior para tocar rock and roll, né? Rock básico. Tem aí um cimbal, tem o lado da caixa, que eu utilizo muito. Vocês viram que no início da apresentação eu estava intercalando e toquei no samba, né? Vocês viram que o som do lado tá ali. Né? E, como eu falei, tá lá, ó, os marcadores de pedais. Claro que esse símbolo que tem em cima dos pedais, ele não aparece, lógico, visivelmente desse jeito, senão atrapalharia. Tem aí a caixa, tem os tons, 2 tons, um contrassurdo, tem bumbo. O bumbo não é visível porque ele já está no pé. Né? Tem o modelo para colocar tela cheia. Temos um prato de ataque, temos um hide, né, que é o prato de condução. Temos um splash ali do lado. Dá para personalizar, colocar muito mais. Dá para colocar tamborim aí, dá para colocar... Fugiu-me agora o nome, aquele que faz o som do chocalho. Esqueci o nome dele, professor. Enfim, aquele que bota mesmo no forró, né? E aí, do lado, nós temos a interface 3D. Podem ver que ela tem uma aparência de uma bateria real. Né? Ah, é mais bonito e tal. Sim, é mais bonito. Mas, como eu falei, dependendo da capacidade de processamento da sua máquina, do seu computador, ela vai rodar direitinho. Se não, se sua placa gráfica não for boa, se seu processador for lento, não utilize, porque ela vai atrasar, vai dar atraso. Né? Parece que os movimentos são capturados de forma tardia e aí o som não sai executado no tempo real. Mas é muito interessante. Ela tem 4 modos, né? O modo básico, desde o modo expert, tem o modo beauty, que é o modo de embelezamento, eles colocaram isso aí. Aqui no canto inferior esquerdo, nós temos a caixa do equipamento. Ele só é possível instalar se você tiver a chave, né? Não adianta você ir na internet, baixar do site e não ter a chave vem individualmente, isso aí é um modo de proteger o cliente, né? Proteger o usuário, garantir que ninguém vai craquear a sua bateria, a Ergodomos vai utilizá-la. Tem uma chave, só instala com ela. Aí você define o idioma, o meu aqui deixei em espanhol, mas poderia me dar muito bem com o inglês também. Temos aí a câmera, conseguem ver a câmera ali, entre as baquetas? Sim, sim. Aquilo ali é a câmera, é uma câmera pequena. Esse preto, não é? Isso. Ela tem tanto a captura visual, a captura gráfica, quanto a captura de áudio. Ela está, nesse momento, reproduzindo também o que falamos, né, de certa forma. Tem as baquetas que vocês já viram aqui. Não sei se minha imagem, eu ainda estou aí na tela, estou? Está em um quadrado menor, na verdade um retângulo menor, mas está sim, viu? Olha como é que é a baqueta. Fininha, leve, funcional. Isso aqui foi outra desvantagem que eu achei também. Isso aqui é isopor, viu? Isso aqui é isopor. As primeiras esferas da ponta da baqueta, eu já descartei, porque eu consegui, em tempo recorde, degenerá-las. Elas ficaram muito amassadas. E aí vem essas aqui de sobressalência. Vem a cola, né, dentro daquela caixa ali. Vem o kit, aí eu coloquei as esferas aqui, as novas. E a baqueta é assim, ó. É leve. Mas não dá para fazer isso aqui na apresentação, né? Porque como os tambores estão ativos no meio, é outra, assim, desvantagem estética. Isso não vai influenciar nada, né? Então, os bateristas gostam disso aqui, eu gosto. Marcação. 1, 2, 3, vai. Começa a música. Aqui não é possível, porque se você for bater, você vai bater no tambor junto. Certo? Mesmo que você bata em cima. Quando você descer, é baqueta em cima do tambor, invisível. E aí atrapalha também. E aí, ali embaixo, aliás, acima das baquetas, tem esse sensor dos pés aqui, ó. Chamar de sensor porque nem tudo que é eletrônico
pode ser descartado como sensor. Isso aqui não é eletrônico, mas é um sensor, sim. Porque sensor vem de sensibilidade, de captura. Isso aqui é um sensor, né? Feito com esse material aqui. Você pode até reproduzi-lo aqui. É material leve, né? Não chega a ser um isopor, é um EVA, né? Com essa placa luminosa aqui na frente. Tá ali, os dois. É como se fosse uma pulseira. Você... Não sei se consigo tirar aqui. Vou tirar. Tirei, ó. Tá na minha mão. Conseguem ver? Sim. Sim, Tá bem aqui, ó. pequeno, que para mim tá mais fácil, não é? Porque eu tenho acesso a outra tela maior, mas eu não Isso. sei dizer se no YouTube as pessoas elas conseguem ver também. Alguém que tá interagindo aí no chat, consegue ver? Aqui na minha mão, ó. Tirei, ó, do pé. E você responde aí, professor. Conseguem, Consegue, né? Isso aqui, conseguem. ó. É tipo uma pulseira, uma traca de cabelo de mulher, né? Aí eu coloco aqui no pé. Não gosto muito de tocar de sapatos aqui, é. Vai ser mais formal, porque ele vai sujando. Está aqui, ó. Coloca aqui, tanto um como o outro, e vai funcionando. Vai fazendo a captura. Aqui são os pedais, né? Coisa que você não vê, mas está vendo aqui agora, na apresentação. Aí tem Ju, mais. Oi. Júlio, a Andressa Costa, ela disse que sim, que ela consegue perceber, ela consegue ver a imagem, por mais que esteja menor, uma vez que está exibindo o slide, mas ela consegue ter essa visualização, sim. Ok. Muito bom. Obrigado. Olha só. E aí nós temos aí o que faz realmente a coisa acontecer. Esse ring light aí, tá vendo aí, dobradinho aí perto da baqueta, abaixo da baqueta? Sim. Na imagem, Uhum. na projeção? Sim. Isso daí é um anel de luz. Lembrando que tudo funciona via USB, né? Eu estou conectando em duas portas USB do meu computador, a câmera, né? E o ring light, né? O anel luminoso. E aí ele tem duas posições. Uma posição para o vermelho, tem uma LED vermelha desse lado da câmera, onde ele não está ativo, e tem uma LED azul para cá, que é onde ele, quando ele faz o clique, né, ele sabe que está na posição correta de capturar. É ele que faz o quê? Se eu desligar, vai ter movimento, só que vai ter movimento mais abrupto. Eu não ia querer fazer isso agora, nesse momento. Mas vamos adiante aqui. Do que já passamos aqui, que é o Aerodrums, né? Esse conceito foi tirado do próprio site, né? Instrumento revolucionário de bateria que permite tocar, criar música, é um instrumento de estúdio também, né? Sem necessidade de bateria física. Ele usa a tecnologia de captura e movimento para traduzir os movimentos da bateria em som, que é o que nós fizemos aqui. E podemos demonstrar mais. Eu acho que é interessante, professor João, a gente tocar mais um pouquinho aqui, né, os espectadores. Qual é o propósito dele? É ser uma bateria portátil, né? Você vai carregar isso aqui para qualquer lugar, pegou aqui, colocou dentro de uma mochilinha, levou, né? Bateria acústica não, a bateria eletrônica também não, é mais trabalho para você fazer isso. É uma bateria portátil, pode ser usada em qualquer lugar, exceto nos lugares muito luminosos, como é o Aerodrums 1, esse que eu possuo. Ela vai lhe proporcionar uma experiência realmente fantástica, né, de uma bateria de estúdio que atende aí aos seus desejos como baterista, vai minimizar as restrições porque ela tem essa possibilidade da redução de espaço. Eu estou aqui num espaço pequeno, né? Eu testei em alguns, e aí eu agora vou corroborar com a minha própria fala lá no começo. Eu estou nesse espaço pequeno aqui, dá para ver, né, que eu estou dentro de um quarto, né, em casa, seria um home studio, não chegaria perto, mas aí foi o lugar onde a luminosidade aqui do ambiente não atrapalha, não interfere na transmissão e captura do movimento. Foi o lugar que eu encontrei aqui, né? E aí não fica muito ruidoso, não fica barulho, é agradável. Conto uma experiência aqui para vocês, antes que a gente siga.
para o próximo aqui, contando um pouco da história, que eu estava tocando e criança observa muito, né? Quando você está tocando a bateria física, a criança vai lá, mete a mão. Eu, particularmente, não me sinto muito confortável com a situação. E aí, eu estava tocando e dois meninos, né? Eu acho que eles tinham no máximo 6 anos. Eles olhavam, ouviam o som nas caixas e ficavam procurando. Onde é que tá? Onde é que tá? E aí eles começaram a passar no meio da câmera, e entre mim e a câmera, né? Correndo para ver como é que ele está fazendo isso. Né? Que loucura, que mágica é essa? Então, o projeto ele foi desenvolvido inicialmente pelo Richard Lee, né? E o Ian Morvan, que foram os idealizadores. Posteriormente, entrou uma pessoa, uma mulher, programadora, no projeto, que é brasileira. Maria, é o nome dela. Né? Quando você escreve lá no site do Aerodrones para eles, você recebe a saudação no chat dos três, de Richard, de Ian e de Maria. E aí eles, pensando numa solução de uma bateria portátil, lá no ano 2007, começaram a trabalhar no conceito do Aerodrones. E em 2012, finalmente, eles conseguiram fazer. 2014, ela ganha aí esse prêmio, não sei se vocês conseguem ver. Júlio, eu acho muito interessante a maneira como eles colocam ela como uma bateria portátil e que ocupa pouco espaço, ela é de fácil locomoção. Eu gostaria que você só abrisse uma aspas aí e nos falasse como é essa experiência de levar o equipamento, porque você tem que levar também um computador, de levar o teu equipamento de casa para um determinado espaço e você leva uma bateria. Que qual é a diferença? Você acaba levando também muita parafernália ou não? Você acaba realmente levando muito reduzido. É só isso mesmo? É o computador, os sensores e só? E eu gostaria de saber mais um outro aspecto a respeito da questão da distância, porque eu vi que você precisa estar a uma determinada distância para os sensores eles pegarem pela câmera. Que distância é essa? Eu te digo isso porque eu tenho um home studio pequeno e ele é para você ter ideia, de 1,50 m por 1,50 m. Ele é muito pequeno e eu gostaria de saber qual é esse espaço que eu teria para trabalhar. Certo. É uma pergunta muito oportuna, né? Não tinha realmente colocado isso, mas veja, são duas questões que a gente resolve da seguinte maneira. Não é muita coisa para levar, né? Só as baquetas aqui, com a ponta luminosa, os dois sensores dos pés, dá para colocar em qualquer lugar. Nesse modelo Aerodrones 1, que é o que eu possuo, tem que levar o computador. Né? O peso maior vai ser o computador. Aí tem a câmera, né, de captura, o anel de luz. E vem junto, se você optar por comprar, eu quis comprar, o suporte da câmera, né, que é, consequentemente, o suporte do ring light também. Veio outra coisa que eu particularmente não gostei, que é um óculos 3D. Olha que você fica esquisito pra caramba tocando com aquilo. Você sabe como é que é um óculos 3D, né? Se Eu estou você colocar uma imaginando. coisa, se você colocar uma coisa daquela no rosto, durante a apresentação, principalmente, vai quebrar a concentração das pessoas, né? Você imagina aqui, né? Você está tocando aqui e a pessoa começa a olhar, principalmente, vai começar uma risada coletiva. Eu não uso. O óculos 3D é para proteger da luminosidade, você fica muito exposto. Só que eu já, assim, tecnicamente consegui, né, olhar mais para a interface do que para o anel de luz. E aí, é como a gente vem falando aqui. Se você for carregar a bateria física, tem que conseguir um carro, né, desmontar tudo por tudo, organizar direitinho, o tempo que se perde. Aqui não, você colocou esse equipamento dentro da sua mochila, você levou, você instalou, pronto, pode tocar. Né? Dá para tocar numa caixinha de som pequena, como é que tem aqui, como dá para tocar no trio elétrico.
E aí vem esse movimento aqui. Sensores de captura de movimento, eles vão, numa linguagem computacional, abstrair, né, seu movimento e vão traduzi-lo em som. As baquetas, que eles consideram invisíveis, né, você está vendo ela aqui, você está pegando ela. O conceito, essa ponta aqui, vai servir de captura para o som. O rastreamento da câmera, que está aqui na minha frente, que eu mostrei a vocês agora há pouco. E o processamento de software, que é o final. É aquela coisa que eu falo para os meus alunos no básico da introdução à computação. Nós temos aqui claramente o processo de entrada, de processamento e de saída. Né? A entrada é o movimento que eu faço, o processamento vem pela captura e a saída é a resposta sonora que nós temos. Acabei de dar uma aula de introdução à ciência da computação em poucos segundos. Mas vamos ver o mais aqui. Respondendo aquela sua pergunta, ela vai servir para a educação musical? Vai. Esse é o objetivo dos desenvolvedores. Ela vai se aplicar em 3 momentos aqui. Na educação musical, uma performance ao vivo, que é o que estamos fazendo aqui, apesar de eu não ter ninguém me acompanhando, né? E no estúdio de gravação. No estúdio de gravação fica impecável. Né? A educação musical você vai poder ensinar pessoas iniciantes para tocar a bateria. Claro que você vai ter que fazer um trabalho, como eu disse, mental dessas pessoas. Olha, você vai dizer aqui o instrumento, você vai olhar para cá, isso aqui é a mesma coisa, mas para mim, convém primeiro apresentar a bateria física, para ele entender o que é um cimbal, para ele entender o que é uma caixa, um pedal, um bumbo, um tom, que som tem, qual timbre, qual a vibração, qual a levada, qual momento você deve usar cada prato, né? Poderia colocar um shine, que é um prato China, ou qualquer outro. A performance ao vivo, ela não é prejudicada em modo algum, dá para tocar aqui em qualquer ritmo, né, que você escolher, dá para fazer uma turnê, né, inclusive, e no estúdio de gravação, a qualidade dela é incrível. Né? Por ela ser personalizável, os entusiastas de estúdio, eles preferem ela dentro do estúdio do que uma bateria física. Já me falaram isso. Tem um home studio aqui que a gente recorre muito e ele ficou apaixonado pela bateria. Ele disse, cara, grava isso aqui. Eu consegui fazer 3 produções para o formato MIDI, né, usando essa bateria Aerodrums dentro desse estúdio. Foi uma novidade para ele, mas foi um encantamento imediato. Olha aqui, ó. Júlio, a questão da gravação ela deve ser imediata, porque ele vai funcionar por conexão USB, não é? Então, ao mesmo tempo, dá para você gravar imediatamente através de um software no computador. Isso. Porque esse ponto do estúdio é onde entra aquela jogada dos samplers. Né? Você vai conseguir samplear o Aerodrums direto para o software ali que está envolvido. Por exemplo, tem o Pro Tools. Né? A gente das antigas conhece mais o Pro Tools. Dá para tocar ao vivo também com o Melodyne, que muito artista leva o Melodyne para o palco. Né? Dá para samplear, dá para, inclusive, produzir VS com uma qualidade que, né, o artista, o cantor, nem vai perceber que é o VS, se você parar de tocar. Né? Eu gravo as minhas execuções ao vivo aqui, eu tenho algumas, não tem muito, porque senão vai ficar muito cheio e eu não tenho muito espaço disponível no meu HD, mas ela aqui, ó, é isso aqui. É realizado pesquisa acadêmica com ela, dá para ver ali o grupo de pesquisadores fazendo os testes de prototipagem, o impacto na aprendizagem dela é muito significativo. Ela é, sim, alvo de estudo acadêmico. Em relação à bateria tradicional, já falamos aí muita coisa.
o maior, vamos dizer assim, suporte ou qualidade que ela vai te dar é a portabilidade. Você poder levar. Repito, que eu também falei no início, vou recapitulando algumas falas. Pessoalmente, me dá muito mais prazer tocar uma bateria acústica do que nela ou numa bateria eletrônica. Mas, em relação às suas possibilidades de personalização, de colocar qualquer set de pratos que você quiser, qualquer set de tambores, é realmente uma proposta mais do que sedutora. Eu vou dizer assim, vou utilizar essa palavra. Ela pode ser utilizada na educação musical, desde ensinar uma criança a ensinar um adulto, né? Dependendo do ambiente. E aí, também, o que nos leva ao que já falamos aqui, as limitações e os desafios. Ela tem essas restrições técnicas, que umas eles já identificaram, outras não. Me ocorreu uma coisa utilizando o kit. Certa vez eu cheguei para tocar e o kit não estava capturando o som dos pés, né, dos pedais, daqui da máquina do cimbal, nem do pedal, né, propriamente. E aí eu olhei, não sabia como, mudei a interface, reiniciei o software, reiniciei o sistema operacional e nada. Mandei uma mensagem para os desenvolvedores, né? Mandei uma mensagem em inglês. Eles agradeceram por mandar a mensagem em inglês, eles sabem que a gente é brasileiro. E eles me propuseram a seguinte solução. A lente da câmera, aliás, a lente da câmera não, né? Me corrijo, a lente do ring light, né, do anel luminoso, ela é uma lente que tem grau. Você retira ela, eles me deram essa solução. Lamentamos que esteja acontecendo isso, que você não esteja conseguindo utilizar o seu produto, mas temos uma solução simples. Com o seu polegar, retire a lente, pule para frente, uma superfície reta, limpe com um pano não poroso, um pano liso, né, uma flanela, por exemplo, reencaixe e aí seu instrumento vai voltar a funcionar. E foi o que aconteceu. Estava sem funcionar os pedais, né, por conta de, né, sujeira. E aí consegui fazer com que isso acontecesse. Só que essa ação minha de reportar isso a eles os motivou, quem entrar lá no site vai ver, né, os motivou imediatamente a colocar isso no site. Olha, detectamos aqui mais um bug, lamentamos, mas quando isso acontecer, aí ficam os pontos vermelhos na imagem quando isso acontece, né? Na imagem aqui do software. Aí quando isso acontecer, você vai fazer isso, isso e isso. Mas o que me leva a acreditar que foi por causa da minha ação de reportar esse problema que eles colocaram no site. Não tinha isso lá, né? Acredito que fui eu. Não sei se outra Muito pessoa... interessante, Júlio, que eles parecem ser altamente receptivos, não é? Então, Inclusive, eu aguardo que eles entrem em contato contigo a respeito da questão do código aberto, mas aproveitando aí o ensejo, aproveitando que você está falando disso, eu gostaria de saber se existe uma possibilidade, você com todo o seu conhecimento em informática, de replicar algo parecido aqui no Piauí, nosso mesmo, de fazer esse trabalho, de começar a trabalhar em um protótipo, porque nós sabemos que o preço para ter um equipamento desse, ele acaba sendo um preço muito elevado e que nem todas as pessoas têm acesso. Claro que se você for contar é, tudo em relação a uma bateria acústica, uma bateria real, você acaba gastando muito mais, ainda mais porque tem a questão da manutenção de algumas peças. Mas é de fácil replicação? Você acha que conseguiria transformar ou então adaptar um modelo novo para funcionar da mesma forma, com sensores, baquetas e tudo mais? vamos ver, né? Isso é um sonho que eu tenho, sim. Tenho esse sonho de fazer algo igual ou, na esperança de que eles atendam, né, a minha solicitação, fazer algum melhoramento. Ser um funcionário deles, né, na verdade. Porque é isso que o pesquisador faz.
de alterar o código-fonte em algumas coisas que eu, pela minha percepção, mudaria, né? Como já falei aqui, eu mudaria o botão de ações que vocês viram aí na imagem, que fica no meio, né, onde tem menu, colocaria ele para outro canto, para não interferir no tocar. Mas essas questões aí a gente tem que ver. Já estive, como falei aqui, conversando com a minha orientadora na possibilidade da gente reproduzir ou este ou outro que a gente vá encontrar que tenha o código aberto. Sempre o primeiro desafio é encontrar um código-fonte, né, aberto, freeware, né, para a gente poder alterar, estudar, alterar. Quanto à questão dos componentes físicos, acredito que essas partes mais simples aqui, como eu disse, isso aqui é isopor, é uma tinta fluorescente, aqui também é VA, a parte da frente você encontra até nessas sinaleiras de caminhão, se vocês já viram, notaram a semelhança quando eu mostrei, dá para fazer um material básico desse aqui. Tá? Agora, a câmera e outros atributos aqui, a gente vai ter que suar muito e é um projeto que não custa barato. O financiamento de uma pesquisa dessa, não estimei ainda, mas acho que seria muito caro. Mas, não obstante de termos esse sonho. Eu tenho, sim, esse sonho, essa pretensão. Não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser daqui a 10 anos, mas que eu pretendo fazer, sim. Aí Então, vamos... o mestrado agora não vai caber essa pesquisa, não é? Não, Hum. acho que não. Certo. Mas continue com o sonho, pense nisso, nesse projeto, é importante, não só para você, como para várias outras pessoas que querem ter acesso a esse instrumento, mas que, infelizmente, devido à questão do custo, é muito distante ainda. Certo. Aí só, já estamos quase concluindo, as limitações aqui, que já falamos, algumas que eles já detectaram, outras que são os usuários, como eu, que percebem, eles vão depois, né, assimilando, corrigindo. A mais crítica é esta aí, que os fatores externos que influenciam a iluminação, a qualidade da câmera que você vai utilizar, também o computador que você vai utilizar, o software que você vai utilizar, o sistema operacional que você vai utilizar, né? Ele roda a partir do Windows 10, esse modelo aqui, e aí você pode ter algum problema de travamento. Quem conhece o Windows sabe o que eu estou falando. O Mac é muito mais fluido, né? Muito mais, não tem comparação. Sistemas em relação a sistemas proprietários, se for colocar na mesa um MacBook com um PC, a diferença é gritante. A partir da construção do hardware, a resposta que ele lhe dá, e o sistema é uma coisa, vamos dizer assim, muito, muito além do sistema da Apple, né? Ele roda muito melhor no Mac, né? No dispositivo da Apple, do que no Windows, né? O Windows tem muitas limitações ainda. Também, esses motivos que já falei, a questão do posicionamento do botão de ações, menu, ele está no meio da caixa principal, isso atrapalha. O baterista está tocando, de repente ele aciona o botão, e aí começa a tocar nas opções, tocando junto. Esse probleminha da câmera, de limpá-la, quando não estiver a captura completa, quando estiver aparecendo manchas vermelhas na interface. Em relação à curva de aprendizado, o Aerodrums ele vai exigir, como vocês viram aqui, em uma bateria física, eu desenvolvo muito melhor. Aqui é como se você reaprendesse a tocar bateria, tá entendendo? Vocês conseguem entender isso? Eles mesmos dizem, né? A Aerodrums exige que os usuários aprendam uma nova maneira de tocar bateria, o que pode acrescentar uma curva de aprendizado acentuada para os iniciantes. É diferente você tocar aqui, você conseguir, por exemplo, esse movimento de slide aqui, né, que é de passagem,
Não dá para fazer como você faz na bateria aqui, ó. Tá, você tem que ir dando umas paradinhas, né, para poder acertar e capturar corretamente o movimento e que ele soe para o público como se você estivesse tocando uma bateria normal, né? E aí os usuários eles precisam desenvolver uma coordenação motora nova, né, habilidades de ritmo para tocar com eficiência. Tem um cara, não sei se posso falar aqui, João, posso? Pode sim. Vou falar. Que ele é o representante da marca Aerodrums no Brasil, que é o baterista de forró. Vocês devem ter visto ele pesquisando aí, os mais curiosos, que é o Talvanes. Talvanes tocando o Aerodrums, cara, é excepcional. Eu disse, nossa, preciso ainda chegar nesse nível dele aí, né? Na bateria física eu sou diferente. Faço tudo, faço, né, double, pivô, as técnicas todas, tercina, sextina, e o tocar flui. Só que aqui, para adaptar-se mais Talvanes Drums, né, vocês vão procurar o perfil dele, inclusive a marca autorizou ele a ser o representante, porque ele fez um vídeo e mandou para eles, e aí eles já se afeiçoaram dele. Ele é baterista de forró, mora em Portugal, ele é o representante da marca, inclusive converso com ele de vez em quando, no Instagram. Ele toca com uma maestria que é incrível. Mas aí eu já percebi alguns fatores aqui, por exemplo, de aumentar ou diminuir a sensibilidade das peças, vai influenciar nisso, né? Ele está tocando músicas lá que tem que fazer solo, né? Tem que fazer essa passagem, esse movimento aqui, sim. E aí eu percebi que ele aumentou a sensibilidade da caixa para poder tocar levemente, bater, entre aspas, levemente nela. E aí ela dá a resposta de, né, popularmente, rebote para ele. Os pratos você não pode colocar numa sensibilidade de 100%, ele diminui, porque até aqui na transmissão seria ruim para vocês. Mas aí, você tem que se reeducar como baterista, mesmo que você já toque há anos, reaprender como é que funciona aqui, como é que eu posso fazer, para o som ser executado de forma correta, que não saia esquisito, né, a batida, o movimento. Cuidado também não ficar fazendo careta, né? Isso aí é técnico, né? Mas nesses atributos aí, nós temos o desenvolvimento e as inovações futuras. Do Aerodrums 2, eu queria que eles estivessem aqui assistindo essa marca, talvez a gente possa fazer a gravação chegar a eles depois, né? Isso. Eu estou fazendo propriamente não vendendo o produto deles, né? Sem custo nenhum. Mas aí, o que eles melhoraram? O que eles estão melhorando? Dentro da tecnologia de detecção, eles estão em esforço para que o Aerodrums ele seja melhor, a precisão seja melhor dos golpes da baqueta. Eles estão ampliando a biblioteca de sons, né? Estão colocando outros sons diferentes dentro da bateria, tanto sons de instrumentos de percussão, que também vão exigir essa curva da versatilidade, também a integração com a realidade virtual, que é o que eu falei. Esse modelo primeiro, que é o que eu tenho aqui, ele vai integrar com o MetaQuest, né? Que é o óculos criado pela empresa do Mark Zuckerberg, né? A Meta, que gerencia os serviços como o Facebook, o Instagram, né? E aí eles pensaram nessa realidade também. O que visualmente, vou repetir a minha crítica, pessoal, isso sou eu, viu, minha gente? Cada um se sente à vontade com os próprios gostos. Eu não tocaria com óculos de realidade virtual, porque eu acho muito estranho. E para o público que eu assisto, né, é um público de culto, né, público confessional, um público de igreja, seria muito estranho eu estar ali na hora do grupo de oração com o óculos aqui, né, e a pessoa tentando fechar o olho aqui para se concentrar na oração, no louvor, na adoração, e aí de repente ela olha para mim e começa a sorrir. Seria estranho, né? Eu tenho assim a visão da integração de realidade virtual para um momento como esse. Você está tocando no estúdio, você está fazendo
ali uma live, beleza, tudo bem. Agora no público, eu acho que as reações não seriam muito receptivas, penso eu. Já fiz isso com o óculos 3D, não foi muito bom, a risada foi solta. A conectividade sem fio vai ser outro atributo, e isso que eu estava esperando nesse modelo. Os cabos não vêm junto, você tem que fazer o cabo, tem que comprar o cabo. Né? Para a saída do computador, que é uma saída menor, né, P2, adaptar para o cabo P10 ou um cabo de 2 vias para você controlar as questões de grave, médio ou agudo na mesa. Né? O cabo é meu, fui eu que fiz, não vem no kit. E aí eles já pensaram no passo seguinte, que é a conectividade sem fio. Eles redesenharam a câmera, eles não estão mais presos à câmera do PlayStation, que é propriedade da Sony, todo mundo sabe aqui. Eles redesenharam a câmera, o design gráfico dela, também os seus componentes, para fazer uma câmera de propriedade do Aerodrums. E a conexão entre os equipamentos é sem fio. Não tem mais o cabo aqui. Por vezes você utiliza esse cabo, que é um fio, por vezes eu utilizo aquele transmissor, aquele mesmo que a gente coloca na guitarra ou no baixo, né? Uma via na mesa, a outra no equipamento. Mas aí, dessa vez, eles acertaram em cheio. Fizeram uma câmera com conectividade sem fio, não precisa mais do computador para poder tocar, né? É uma grande vantagem, o que vai proporcionar uma flexibilidade maior e também, tipo, por vezes, né, a gente está muito cheio de coisas, né? E acaba esquecendo, né? Eu esqueci o computador, não pude tocar, né? Isso não vai acontecer agora com o segundo modelo. Você pode tocar ao ar livre, pleno sol, na luz do dia, não vai ter interferência. Você pode colocar objetos como essas chaves aqui, apontado para a câmera, ela não vai interferir, não vai dar bug, ficar fazendo os instrumentos tocarem sozinhos, se moverem sozinhos. O reconhecimento dos gestos também foi aprimorado, que nesse modelo você tem que ter aqui todo um jeitinho, né, de você saber, eu vou fazer a frase aqui, eu não posso fazer direto aqui, né, como eu faço na bateria física. Eu tenho que fazer com medido, como se eu estivesse estudando um paradinho, né? Essa coisa aí. Eles aprimoraram os gestos, a captura, o Aerodrums vai permitir que os bateristas se movimentem melhor, façam movimentos como se estivesse expressando na própria bateria física. E uma pergunta que o senhor colocou aqui, professor João, que é respondida. Aqui, não esqueci, não. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma baqueta para a mão direita, né, para a mão direita, e outra para a mão esquerda. Se eu inverter, o interpretador, compilador de comandos aqui do software, ele vai entender que eu estou com a baqueta da mão direita na mão esquerda e aí vai misturar, como se eu estivesse tocando um canhoto. Se eu mudar aqui os pés também, ele também vai entender a mesma inversão. Do segundo modelo, que é o modelo aprimorado, essa possibilidade, esta falha, ela foi corrigida. Você pode mudar as baquetas de mão, né? Acabei de acionar aqui os comandos, e ele vai entender que a baqueta que foi transferida da mão esquerda para a direita tornou-se a direita, e que a esquerda tornou-se a esquerda, e assim os pés também. É uma gama de possibilidades e de coisas para a gente falar. Aqui eu encerro, né? Peguei essas referências aí, todas referências internacionais, diga-se de passagem, porque não tem muita literatura sobre, né, este equipamento, mas é isso. Né? É isso que ele proporciona. Vou interromper aqui a transmissão. Certo? Voltei? Voltei completo aqui? Voltou. Isso. Então, é basicamente isso, né? Já estamos com quanto tempo aí de conversa? Nós estamos com 1 hora de conversa.
aula de conversa. Fantástico, né? Espero que todos estejam aí, que não estejam entediados. Certo? Se o senhor tiver mais alguma pergunta, alguma consideração, a gente faz aqui. Eu tenho sim algumas considerações. Eu gostei muito de tudo que você mostrou, a questão da curva de aprendizagem também, que era algo que eu queria ver, e me veio à cabeça de que se trata de um instrumento completamente novo. É mais ou menos como você passar de um piano para um teclado controlador, que embora tenha teclas também, mas acaba sendo um instrumento completamente novo, com funções diferentes, com aplicações diferentes, então com adaptações também diferentes, com possibilidades, onde nenhum é melhor do que o outro, eles têm o seu lugar. Mas, claro, os lugares eles são distintos. Acredito que essa bateria, ela chega justamente com essa possibilidade de ser um novo instrumento, de ser utilizado em determinadas funções, com determinados objetivos. Então, acredito que a tecnologia ela não vem para matar a outra, ela vem para somar, não é? Então, essa bateria, nova bateria, que ela é além da bateria eletrônica, é uma bateria aérea mesmo, uma bateria imaginária, que fazendo até referência à década de 80, 90, onde tinha aqueles filmes e as crianças brincando de guitarra imaginária, de bateria imaginária. E é incrível como, por exemplo, a gente sabe que é algo que mexe com o nosso imaginário. Em cada show que eu fui, sempre tinha alguém lá baquetando uma bateria invisível, tocando uma guitarra invisível. E assim, Júlio, claro que nós gostamos e tocamos instrumentos mais tradicionais, porque sempre é bom, mas assim, tem uma possibilidade de algo mais fácil para transporte, para um workshop, para uma apresentação mais intimista, para demonstrações, para momentos específicos. E hoje, no nosso dia, na realidade que nós vivemos, em que cada vez mais espaço é primordial, como eu disse para você. Eu tenho um home studio que é um cubículo, é 1,50 m por 1,50 m, no qual eu uso controladores de 25 e 37 teclas. O máximo que comporta é um teclado controlador de 60 teclas. Embora não seja nosso instrumento oficial e nós não queiramos trabalhar diretamente com isso para produzir música, no home studio, como você disse, o caso desta bateria, é muito similar ao que acontece com os controladores MIDI. Eles são bem mais práticos para serem utilizados e ocupam bem menos espaço. Pelo que eu percebi, e tendo uma experiência com controladores MIDI também, você consegue utilizar fones de ouvido, não é? Inclusive, eles devem ser conectados diretamente pelo computador. É isso? Você conecta o fone de ouvido com o computador, seja eles Bluetooth ou não, e, e facilita muito, como, por exemplo, quem tem a limitação de não poder tocar muito forte por causa dos vizinhos, precisa de um espaço extra. Eu não estou, neste momento, na minha casa oficial, de tudo eu estou em outra casa, que é justamente onde fica alguns instrumentos meus que são um pouco mais barulhentos, que por mais que tenham surdina, mas, por exemplo, um violoncelo, você precisa que, por mais que você toque mais pianinho, ou que você use uma surdina, se você tem uma parede colada com o vizinho, ou um vizinho mais perto, ou se você mora em um condomínio fechado, ou em um apartamento, a questão do som, independente do horário do dia que você tiver que tocar, vai incomodar alguém, vai chamar a atenção de uma pessoa que vai reclamar sobre o seu som. E ao invés de fazer o que nós fazemos, porque, por exemplo, hoje em dia nós já sabemos que pessoas que tocam violino, violoncelo, contrabaixo acústico, ela já tem uma opção que seria a versão do seu instrumento, só com a versão de um instrumento mais
elétrica, mais portátil, onde você consegue colocar um fone de ouvido e a grande saída para os músicos, porque, na verdade, na nossa nova conjuntura, nesse mundo que nós estamos vivendo, realmente, alguns instrumentos você precisa de um lugar bem específico para estudar. E nem todas as pessoas têm uma possibilidade de ter casas diferentes para colocar os seus instrumentos em locais diferentes ou para praticar os seus instrumentos que não seja exatamente na sua casa. Então, levando tudo isso em consideração, o que é que você vê que esse é um instrumento que, com o passar do tempo e da descoberta das pessoas, ele vai ser apenas uma curiosidade, se ele vai ser um instrumento que realmente entra para o repertório, entra para o kit de um baterista como opção, assim como por exemplo, eu tenho aquilo que o pessoal chama de baixolão, que é um contrabaixo não o acústicozão, o rabecão, mas que é um substituto, é uma adição, na verdade, é uma adição ao contrabaixo elétrico e os músicos acabam se utilizando de ambos, sabe? Tendo uma opção, tendo um leque de possibilidades, porque a questão nós sabemos que instrumentista ele é ligado a um determinado instrumento. Então, quanto mais possibilidades ele tiver para trabalhar esse instrumento, melhor. É, por que você acha que algumas pessoas têm 50, 100, 150 contrabaixos, por exemplo? Porque os timbres são opções, mas no caso eles não mudam muito. Quando você passa de um contrabaixo eletroacústico, ou de um contrabaixo elétrico para um contrabaixo eletroacústico, para um contrabaixo acústico, o famoso rabecão, você tem uma gama de possibilidades e de utilização bem melhor do que se você tivesse três contrabaixos elétricos. Claro, isso fora as questões de timbragem. Mas o que você acha do futuro? Você gostaria de, no futuro, trabalhar com essas duas baterias, ter ela no seu arsenal, trabalhar sempre com as duas, em questão de execução? O que você pensa dela enquanto baterista? Bem, tudo vai depender do gosto e do momento, como eu já venho falando para vocês aqui. Se for para optar tocar numa bateria acústica e ir nela, vou preferir bateria acústica. Pelo prazer, pela satisfação de ter algo físico ali, real, e você tocando, e você poder fazer, aplicar todas as técnicas que você já conhece, sem dificuldades de readequar-se a esse modelo aqui, como já falei, que é preciso. Você vai ter que fazer uma metanoia, você baterista, ao tocar nesse Aerodrums. Mas o que eu penso para o futuro? Levaria, como já levo, os dois para o palco. O que eu vou observar? A luminosidade, em primeiro lugar. Se vai ter sol ali, refletindo na câmera, não vai dar para tocar o Aerodrums. Então, vai ser a bateria física mesmo. Um momento, por exemplo, de auditório, né, como fazíamos, e é muito comum nos nossos institutos federais, nós já estivemos no mesmo campus, como o senhor adiantou, trabalhando juntos. Na abertura de semana pedagógica, é bom colocar lá no auditório, né? Convém. Num buffet, você vai tocar ali uma recepção de casamento, convém levar o Aerodrums, né? Pela economia de espaço. Mas, assim, shows abertos em estádios, ginásios, arenas, onde vai incidir muita luz, nesse modelo 1, o Aerodrums 1, que eu possuo, não convém utilizar, porque vai dar essas interferências. Já voltando para a questão do melhoramento, que é o Aerodrums 2, ainda está muito, muito, muito caro. Eu acho. As minhas possibilidades, eu mandei um e-mail para eles, esse segundo modelo só tem acesso agora, no presente momento, aqueles que foram financiadores, colaboradores do projeto. Eles têm o Kickmaster, né?
que eles foram desenvolvendo o projeto e os apoiadores foram contribuindo financeiramente. Esses que contribuíram já têm os modelos, são 4 modelos que eles lançaram, né? E aí já podem ter acesso. E aí eu, curioso por ter o modelo 2, mandei uma mensagem para eles. Eles disseram para mim, mesmo já estando na fase final, você pode entrar como apoiador do projeto também. Este é o valor. Quando eu fui ver o valor, me mandaram o valor em euro, dava aproximadamente assim, um valor de 2.000 a 3.100 reais. Aí eu disse, não, agora não. Vamos esperar mais um pouco, não sei se for o caso vender esse aqui, porque é também, como eu disse aqui, e para, não sei se vocês perceberam, eu psicologicamente agucei vocês, né, mandei subliminarmente uma mensagem para vocês de encantamento desse equipamento. Vocês perceberam. As pessoas que já viram esse equipamento aqui cobiçam muito aqui. Eu sou o único que tem aqui, né? Não sei se posso dizer que sou o único que tem no Piauí, como a gente falava naquele dia, né? Mas as pessoas dizem, aí, tu quer trocar na minha física? Não, te dou tanto, te pago tanto. Eu digo, não. Não é o momento ainda, né? Mas para adquirir o segundo modelo, que eu estou muito, muito curioso também para tê-lo, por conta dessas correções, eu acho que eu venderia esse primeiro aqui. Mas para o futuro, que já é considerado para mim um presente, eu já utilizo os dois. Já levo para o palco a bateria acústica e essa aqui ao mesmo tempo. O que eu fiz agora na minha última execução? A gente fez um encontro de carnaval, né? E aí entra tudo, né? Vai entrar a marchinha, vai entrar o axé, vai entrar... E aí eu digo, não, preciso de prato tal para poder executar. Como a bateria física só tem um prato de ataque e de condução, eu fiz o seguinte, eu coloquei a bateria física, liguei o Aerodrums, configurei um set só de pratos, e dá para fazer isso também, para ver como é que é bom, né? Coloquei os pratos que não tem fisicamente e fiquei tocando no ar os pratos que não existem fisicamente e os físicos junto na bateria acústica. Foi assim, uma experiência incrível, né? Muito E para mim é interessante. isso tudo. Ótimo. Então, Júlio, nós estamos chegando aí ao final. Nossa entrevista desse momento, desse programa que inicia agora. Esse é o episódio 1 com você. Eu fico extremamente grato de você ser a primeira pessoa a participar dessas nossas gravações, desse nosso programa, que pela proximidade, que pela amizade, que por tudo que a gente sempre conversou sobre música durante esses anos. E você sabe que, antes de tudo, você é meu amigo, é uma pessoa que eu considero demais, você sabe disso, não precisa dizer isso agora, e tenho você como meu grande amigo. Júlio, e vamos aproveitar esse momento para você fazer umas demonstrações aí no final para encerrarmos com algo mais prático, viu? Então você fica à vontade, você pode falar antes de dizer qual é o ritmo que você vai colocar. Esse momento é seu, pode ficar à vontade. Então, eu quero desde já agradecer ao senhor, professor João, pelo convite. Quando me fez o convite, foi um misto de sensações. Eu fiquei assim, muito emocionado ao mesmo tempo e dizer, nossa, como é que eu vou me sair, né? Como é que vai ser a performance, porque na bateria física ali, modéstia à parte, assim, me garanto, mas ainda estou em desenvolvimento nesse instrumento, né, que é o Aerodrums. E aí eu disse, não, por ser quem é, né, por ser quem me convida, eu não vou dizer não, eu não posso dizer não. Né? Você é meu amigo também, né, me estimo demais, você sabe disso, já falei e falo aqui para aqueles que nos assistem, o professor João é um homem muito culto, né? Mas, sobretudo, é um ser humano incrível, né? Fantástico, muito acima da média, né? É um cara muito altruísta, eu diria assim, só para resumir, o seu altíssimo caráter, né?
pessoa realmente do bem. É um músico que, assim, deixa sem palavras, o que eu pude capturar, né, abstrair na linguagem computacional do professor João Compagnon, enquanto nós convivemos no campus do IFP de São João, e também no mesmo apartamento, né, dividimos, eu absorvi ali com muita atenção, né, muita destreza. Eu digo aqui, eu vou pescar ao máximo tudo o que ele tem, né, a oferecer. Não só a sua amizade, a sua generosidade, mas também esse seu lado que é muito culto. Ele fala um latim, gente, que eu fico assim de boca aberta. E outros idiomas também. É um homem muito versado, muito culto, muito refinado, diria assim. Eu admiro muito o seu jeito. Cara, muito Agradeço. pontual, né? Muito pontual, muito diligente, eu diria. E aí não tinha como não aceitar esse convite. Vou fazer umas performances aqui, porque eu ia fazer com acompanhamento, eu tinha produzido alguma coisa com inteligência artificial, que é outra coisa que já nos coloca nesse patamar aqui, né? Eu eliminei os sons das baterias de algumas músicas, mas na hora de rodar, o Dr. Windows aqui não leu os arquivos. Né? Então eu posso fazer alguma coisa mesmo de improviso, mas vocês vão perceber que a pegada é similar nessa palavra, e esse aqui é o mais que a gente pode fazer. Então, ativando o som. Só mais um detalhe que eu esqueci de responder, né? Lembrei agora. A distância que se aplica entre o baterista e a câmera é de um passo largo. De me levantar aqui, isso aqui ia cortar a minha cabeça, não ia dar certo pro vídeo, mas você pode pegar daqui do banco que você está e dar um passo largo. Ali você vai colocar a câmera e o anel de luz, e ali o ponto exato da captação. Se você tentar de outros ângulos, pode não funcionar muitas coisas. Pode não pegar aqui o lado, a lateral da caixa. Pode não pegar, por exemplo, o prato que está aqui, né, o RAID, né, segundo ataque. Você tem que saber o ponto certo. Você vai testando. Vai testando, vai experimentando. Posso tocar aqui, né? Não tem rototom aqui, a galera está muito vibrada no sertanejo universitário, que misturou forronejo, essas coisas. Poderia tocar um forró aqui livre, né? Ou mais tradicional. Se eu pegasse uma levada de reggae, conduzir aqui no cymbal. Uma levada de balada mais romântica, não sei, talvez. Observe uma coisa, aquilo que eu falei de tradução de movimento aqui, ó, já ia tocando no botão, tá vendo? Se ele entendesse, se ele interpretasse essa passagem aqui, do jeito que faz o baterista, ó, viu? Não faz perfeito, tem que ser, né, concatenado. Se fosse tocar, deixa eu ver aqui, pop rock, né, mais livre.
produção de trigo, né? O tribal está sendo muito utilizado. Eu acho que deve ter irmãos do meio evangélico aqui também assistindo a nossa transmissão, tem? Tem sim. Fala aí, ó. A Tem o levada Ítalo do... Rafael. Você conhece o Ítalo Rafael? Sim. Hum. O worship, ele vai usar muita condução do tribal, né? Na hora que está o momento lá do clima da adoração. Ou, né? Diz na linguagem pentecostal, onde for cai. Aí vai, fica a condução. Vocês veem que aqui a qualidade do som também interfere. Essa caixa que eu estou utilizando, ela não tem tanta potência. Se eu ligasse no som, normalmente ela ia fazer isso aqui. Né? Pessoas costumam utilizar esse prato. Né? Ele é um prato de corte. Veja que o som da caixa com a lateral, ele se sobressai mais. Essa levada de pivô você faz com o pé comum mesmo. Né? Dá para colocar o duplo. Mas outra coisa que é perceptível aqui, ó, ao som. Se eu bater fraco, ela vai. Se eu bater mais forte, ela assimila, mas dependendo da sensibilidade, ela dá rebote. Né? Eu não gosto muito de utilizar. Eu gosto de utilizar esse som aqui, ó. Esse kit é básico. Se eu tivesse mais tons aqui, poucas coisas. Deixa eu ver o que mais poderia sair aqui. Samba, que eu comecei, né? Aquele samba com amplificador. Né? Poucas coisas, né? O básico. Eu gostaria que o acompanhamento ele estivesse aqui, não estivesse falhado. E vocês iam ver que dá realmente para tocar, dá realmente para acompanhar. Não deixa nada a dever, né? Não sei esses aspectos que a gente já falou aqui. Então, por aqui é isso. Não sei se tem alguma pergunta aí no chat, alguma coisa que a gente possa responder. Não, nós não temos pergunta mais. E eu gostaria só de dizer que fico muito satisfeito. Aplausos, viu? Tanto pela sua performance como pela questão da sua dedicação a esse instrumento. Eu vejo que é um processo de aprendizado, de aprendizagem contínuo, como é qualquer instrumento que a gente deve realmente estudar toda a vida. E eu lhe dou os parabéns e sugiro que você se aprofunde nesse mundo, que você consiga produzir um protótipo já seu com as suas características, que você avance na questão desta pesquisa também. Júlio, muito obrigado. O Júlio, para vocês que não sabem, ele está doente, está gripado. Ele ontem à noite ele me ligou muito preocupado porque não estava em condições de participar, mas mesmo assim, inclusive eu disse para ele, Júlio,
que se você não conseguir participar, tudo bem, nós agendamos para outro dia. Em primeiro lugar, a questão da sua saúde. Ele disse: não, eu consigo, já acordei bem melhor, vou fazer. É uma pessoa muito séria por tudo aquilo que ele se propõe. E eu fiquei muito satisfeito com tudo que você mostrou hoje, a forma didática, como você conduziu a tua apresentação, as demonstrações que você fez, como você deixou tudo isso bem mais próximo de quem estava assistindo, porque o intuito mesmo de um programa como esse é de esclarecer determinadas situações envolvendo música, é de falar sobre tecnologia, educação, ciência voltado para a música, mas de uma maneira bem mais acessível, e você conseguiu passar tudo isso. Eu mesmo te confesso que eu tinha muito que aprender sobre esse instrumento. Estava muito curioso e diante da tua explicação, todas as minhas dúvidas elas foram sanadas. Gostei demais. Agradeço pelo momento, agradeço por esse pontapé inicial nesse ano de 2024, com você abrindo as portas com esse episódio 1. Muito obrigado, Júlio. Reitero a minha fala de agradecimento, né, ao senhor, professor João Compagnon, né, meu amigo. Fico feliz que tenha contemplado aí todos os seus questionamentos, os do público, acredito também, e agradeço a oportunidade de ter participado. Eu costumo, né, eu sou um baterista que canta também, eu costumo tocar e cantar ao mesmo tempo. Só que, por essa dificuldade, eu até puxaria aqui uma música, só que, como eu sou um barítono, né, alto, eu ia querer pegar um tom lá em cima, e aí poderia tossir, né, pela situação da gripe, mas foi muito bom, foi muito gratificante, muito prazeroso, acredito que muito descontraído, né, muito divertido, lúdico, né, esse nosso momento aqui. Eu me sinto honrado em abrir esse projeto, né, agradeço por isso, incentivo aos que estão nos assistindo aqui a participarem também dos outros momentos do projeto que o professor João vai mediar. Ele, como idealizador desse projeto, está de parabéns, porque a música ela é um instrumento de transformação de vidas, eu falo isso com muita propriedade. Antigamente, pensava-se a música ser coisa de desocupados, né, de gente que vivia só na boemia, mas não. A música ela tem um poder de transformação e também, dependendo de quem utiliza, de destruição. Cabe você escolher o lado que você quer estar, né? Nós escolhemos o melhor lado, que é o lado da educação, da tecnologia, da instrução, de formar não somente músicos, mas cidadãos para a sociedade, que é o que nós fazemos, quando nós ensinamos alguém, e vislumbrar esse futuro. Hoje, é essa bateria que está assim. Amanhã, não sei se vai ter alguns anéis nos dedos, que vai simular um violão, uma guitarra, ou se não vai ter a mesma coisa para o contrabaixo, para um acordeon, para um teclado. Mas vamos seguir assim, na perspectiva que as mudanças elas sejam para melhor, né, sejam para promover, né, o ser humano, para resgatar também a sua dignidade, que a música faz isso, comungo do princípio e da opinião que a música deveria ser incluída como disciplina no currículo, pelo menos na educação básica, e nós seguimos nessa esperança, né? Eu ainda tenho esse sonho de realmente graduar-me em música, nada é muito tarde, para realmente ter mais essa, né, visibilidade por essa paixão. A música para mim não é um hobby, é uma coisa que faz parte de mim desde o princípio. Como autodidata, como cantor, compositor, eu reitero essa fala e agradeço também a todos vocês que nos assistiram, nos prestigiaram nesse momento, aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, vou fazer a propaganda, né? @JulioJR, Floriano Piauí, tudo junto. E aí vocês vão acompanhar também
um pouco desse meu trabalho. Júlio, muito obrigado. E assim, nós poderíamos conversar durante muito tempo, porque você tocou em dois pontos que eu achei muito interessantes, a questão da visão da sociedade em relação ao músico, porque infelizmente, desde criança, desde aquelas histórias como, por exemplo, a cigarra e a formiga, a cigarra que ela trabalha, ou que ela canta, é música, é a formiga que trabalha, trabalha, enfim. Infelizmente, nós somos levados por esse lado, mas a música ela realmente é um mundo fascinante, envolto de estudo. As pessoas não sabem o quanto um músico passa 8 horas por dia, durante anos e anos da sua vida, se aperfeiçoando em um instrumento para levar o que ele tem de maior em termos de expressão e de comunicação para os outros. E alguns pontos, como o fato, por exemplo, da música, ela realmente não ser disciplina oficial, mas nós temos leis, inclusive a BNCC, ela reforça isso, de que a música ela é parte integrante da disciplina arte e deveria estar sendo ministrada em todas as salas de aula do nosso Brasil. Alguns institutos federais, por exemplo, como Rio Grande do Norte, nós já temos experiências assim. No próprio Instituto Federal do Piauí, nós temos experiências como em Floriano, em Pedro II, que os professores eles dividem. Nós temos os professores de artes visuais e de música em sala de aula trabalhando em conjunto, mas isto é uma outra conversa para um outro dia. E quando eu fizer uma dessas duas conversas, eu lhe convido novamente para você estar aqui, meu amigo. Então, uma boa noite a todos. Eu sou o professor João Compagnon, sou professor do Instituto Federal do Piauí, professor de música, e é um prazer estar com vocês. Este é apenas um episódio de um projeto que vai continuar por alguns anos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos e uma boa noite. Até mais. Júlio, parabéns novamente, meu amigo. Muito obrigado e foi um prazer ver o teu workshop, a tua palestra, as tuas apresentações. Abração. Um abraço, até breve. Até breve.